Você já ouviu falar em micorrizas arbusculares? Talvez esse nome pareça um pouco complexo, mas a função desses micro-organismos é simplesmente vital para a vida das plantas e para um sistema agrícola mais equilibrado. Oiê, eu sou Isabela Tavares, sou biotecnologista e entomologista, e esse episódio é essencial para você que quer conhecer mais sobre esse mundo dos biológicos, ou até já conhece, mas ainda tem muita dúvida sobre o assunto. Então vamos lá? As micorrizas são, na verdade, uma parceria incrível entre fungos e as raízes da maioria das plantas terrestres. Uma simbiose que existe há milhões de anos e que agora ganha cada vez mais destaque na agricultura moderna. Vamos entender o que são, como elas agem e por que elas são tão importantes para o seu cultivo? Então, para começar, vamos decifrar primeiro esse termo, micorriza. Vem do grego, que significa mico, que é fungo, e rhiza, que significa raízes, ou seja, literalmente uma raiz de fungo. Mas não é um fungo qualquer, nem uma relação de parasitismo, é uma associação mutualística, onde ambos os lados eles se beneficiam de alguma forma. Os fungos micorrízicos arbusculares, ou até bem conhecidos como FMA, são os mais comuns e eles estabelecem uma conexão bem íntima com as células das raízes das plantas. Eles não ficam apenas na superfície, eles conseguem penetrar nas células radiculares e formam estruturas microscópicas chamadas de arbúsculos. Eles parecem umas pequenas árvores, sabe, dentro da célula, e eles formam também as vesículas, que servem como reservatório de nutrientes. Então, se você nunca viu, coloca aí no Google micorrizas arbusculares que você vai ver como se fosse uma pequena árvore dentro da célula da planta. Tá, mas como que essa parceria ela funciona na prática? Então pensa na raiz da planta como se fossem uns canudos e eles absorvem nutrientes do solo. As micorrizas, por sua vez, agem como uma extensão desses canudos, mas muito mais finas e mais ramificadas. Elas desenvolvem uma vasta rede de filamentos que a gente chama de hifas, que ela se estende por vários centímetros do solo, muito além do alcance das raízes das plantas. E essa rede extraradicular, ela aumenta exponencialmente a área de exploração do solo pela planta. Eu comentei com vocês também de uma associação mutualística com Azospirillum e Bradyrhizóbio. Se você não lembra, volta lá e escuta esses episódios, na verdade, né? Eles estão bem legais e bem explicativos para você que ainda tem dúvida sobre essas bactérias que ajudam muito, principalmente nas raízes, aumentando a produtividade da lavoura. E acho também que teve algum episódio que eu comentei com vocês sobre um artigo na Nature que ele fala sobre essa extensão de fungos e bactérias que existe como se fosse uma rede mesmo, um Wi-Fi ali no solo. Então, esses fungos vão se multiplicando e eles formam várias hifas, vários micélios e conseguem ter uma conexão, né, uma conversa entre uma planta e outra, entre um micro-organismo e outro. E essa é uma rede, entre aspas, invisível, mas que faz toda a diferença, principalmente pensando em manejo. Porque se a gente for parar para pensar, hoje, nas áreas de mata, a gente já tem isso muito bem estabelecido. Agora, quando a gente pensa em uma cultura, a gente tem que reestruturar todo esse canal, toda essa rede que existe no solo de fungos e bactérias, né? Mas enfim, voltando. Qual que é o grande benefício dessa relação das micorrizas arbusculares com a planta, principalmente a absorção de nutriente, né? Essas hifas das micorrizas, elas são incrivelmente eficientes para captar o nutriente que, de outra forma, seria difícil acesso para as raízes e levar para a planta. Isso é especialmente verdadeiro, principalmente para o fósforo. Ele é um elemento bem essencial para o desenvolvimento das plantas, mas que muitas vezes ele está preso no solo em algumas formas indisponíveis. As hifas, elas conseguem acessar esses poros minúsculos do solo, onde as raízes não conseguem chegar, e solubilizar compostos de fosfato, e conseguem tornar ele mais assimilável para a planta. Além do fósforo, as micorrizas também otimizam o processo de absorção de nitrogênio, de potássio, de zinco, de cobre. É como se a planta ganhasse uma super rede de captação de nutrientes e torna ela muito mais eficiente na sua nutrição. Se você também não escutou o episódio sobre pseudomônadas,
Amazonas, volta lá e escuta que eu falo bem melhor sobre esse sistema do fósforo e como a planta consegue absorver. Então, depois de entender e compreender como as micorrizas agem, fica mais claro que os benefícios para a agricultura são muitos, né? Mas a gente vai detalhar aqui as principais vantagens para vocês anotarem aí no bloco de notas, no caderninho de vocês, tá? Para sempre relembrar. Então, primeiro benefício, e talvez o mais evidente, né? Que é a absorção de nutrientes e de água. Porque expandindo a área de exploração do solo, as micorrizas elas garantem que a planta tenha muito mais acesso a recursos, mesmo em condições de menor disponibilidade. O que a gente enfrenta hoje em dia, né? Em alguns períodos de seca extremo, a umidade do solo ela reduz muito. Então, a micorriza ela é um super agente que pode auxiliar nesse fato. Isso leva a gente à segunda vantagem, a redução da necessidade de fertilizantes. Com a planta mais eficiente na absorção natural, a dependência dos insumos químicos ela pode até diminuir. Obviamente que é interessante fazer uma análise de solo muito rigorosa, entender as necessidades da planta que você está lidando. Não é simplesmente colocar o produto e tirar o fertilizante. Não é dessa forma, né? A gente não tem que ser extremista. A gente tem que entender todo o manejo. E assim a gente pode tentar promover algo mais economicamente viável. Consequentemente, a gente também observa o aumento da produtividade. Diversos estudos eles comprovam que o solo com micorrizas ativas eles resultam em lavouras mais vigorosas e com maior rendimento. Obviamente, gente, porque é o que eu sempre comento, a raiz é a boca da planta. Se eu tenho um micro-organismo que vai me auxiliar a aumentar essa boca e pegar mais nutriente, a planta vai conseguir se formar muito melhor. É igual a gente tomando vitamina. A gente toma vitamina para quê? Porque a gente repõe o que a gente não consegue só na alimentação. Então, a micorriza auxilia mais ou menos dessa forma. E pensando em leguminosa, há uma melhora significativa na nodulação também. As micorrizas, elas trabalham num conjunto com as bactérias fixadoras de nitrogênio. Lembra do bradyrhizóbio, do rhizóbio, e elas vão conseguir otimizar esse processo crucial para a nutrição da planta, especialmente em solos tropicais, que são naturalmente deficientes em nitrogênio e fósforo, né? Outro ponto importantíssimo é o aumento da resistência a patógenos radiculares, porque ao colonizar as raízes, os fungos micorrízicos, eles ocupam os espaços que seriam usados por patógenos causadores de doença, ou seja, eles disputam por espaço mesmo. E além disso, plantas bem nutridas são naturalmente mais resistentes a pragas e doenças. E as micorrizas, elas também são aliadas na recuperação de áreas degradadas. Elas auxiliam na reintrodução das espécies vegetais, proporcionam mais acesso à água, nutrientes, como a gente já comentou, resistência a esses estresses bióticos e abióticos, como a seca e a salinidade, então faz toda a diferença. E uma curiosidade para contar para vocês é que elas também contribuem para a bioacumulação de metais em solos contaminados. Então, ela ajuda nesse processo da fitorremediação, que a gente chama, e melhora a estrutura do solo e o sequestro de carbono. O micélio desses fungos, ele consegue agregar as partículas de solo e produz uma substância chamada de glomalina. Ela é rica em carbono e é fundamental para a estabilidade desses agregados. Melhora a aeração, a infiltração de água e também o crescimento das raízes. Mas, como tudo na vida, existem algumas considerações. Embora não haja desvantagens diretas, por assim dizer, no uso das micorrizas, a eficácia ela pode variar. Então, por isso que é ideal a gente observar qual é a espécie da micorriza que você está usando, o tipo de cultura, quais as características do solo, as condições ambientais, porque isso vai influenciar diretamente no resultado. Os solos que são já naturalmente muito férteis ou com alta disponibilidade de fósforo, por exemplo, o benefício da inoculação ela pode ser reduzido, porque a planta já tem acesso fácil aos nutrientes. A principal desvantagem, entre aspas, ela fica na necessidade de conhecimento técnico mesmo, para otimizar essa aplicação e o manejo. Por isso que o ideal é que, além de escutar o podcast, você também tire as suas dúvidas com o seu agrônomo, a pessoa de confiança da parte técnica que conheça sobre micro-organismos. Manda pra gente também mensagem no direct, coloca aqui nos comentários se você já teve alguma experiência, como foi, porque eu acredito, assim como eu falo em todos os episódios, que aqui é um local de troca. Então, se você já trabalha ou já trabalhou, comenta aqui para as outras pessoas saberem como você utilizou o seu manifesto, porque é muito importante também
a gente conseguir trocar informações no agro de um assunto tão importante e que vem crescendo e que muitas vezes, pessoal, a gente escuta tanta coisa na internet que a gente fica muito perdido. Não sabe se aquela informação é verdadeira, se a pessoa sabe do que ela está falando. Então é bom a gente sempre trocar esse tipo de informação. Bom, com tantos benefícios, é natural que o mercado desses produtos à base de micorrizas, eles estejam em plena expansão, né? Hoje a gente encontra vários inoculantes comerciais disponíveis. Um exemplo é o inoculante micorrízico concentrado com alta quantidade de propágulos de Rhizóphagos intrarradices, uma espécie de FMA muito eficaz. E o mercado global de biofertilizantes à base de micorrizas, ele está bem robusto. Já alcançou quase $1 bilhão em 2022, com as projeções de crescimento contínuo, viu? E o Brasil, inclusive, tem um mercado promissor, com uma estimativa de crescimento anual, e é bem significativo para os próximos anos, assim como todos os produtos à base de micro-organismos. Inclusive, semana passada, essa semana, o pessoal estava bem preocupado em relação à ureia, toda essa instabilidade da guerra entre Israel e Irã, e acaba que a gente fica bem dependente a esses compostos, né? Então, os micro-organismos, eles podem auxiliar muito nisso. Obviamente, como eu disse para você, que a ideia não é substituir, não 100% pelo menos, né, nesses casos mais extremos, mas que a gente possa trabalhar junto, fazer um manejo que consiga otimizar e depender cada vez menos de insumos químicos. E como dica da semana, alguns estudos eles têm aprofundado nessa compreensão da complexa comunicação química entre as plantas e os fungos micorrízicos. E entender como as plantas produzem os sinais para atrair os fungos e como os fungos respondem é crucial para desenvolver os inoculantes ainda mais eficientes. Tem umas discussões também acontecendo sobre um sistema chamado trade-off na simbiose. Ou seja, a planta ela equilibra a energia gasta na parceria com os fungos versus a absorção direta de nutrientes, especialmente em solos mais férteis. Além disso, as pesquisas elas também estão explorando como as micorrizas podem induzir uma resistência sistêmica adquirida nas plantas, fortalecendo a sua defesa contra os patógenos. Inclusive, alguns genes específicos como RAM2 e SERC1, RK1, que eles desempenham um papel crítico na comunicação entre as plantas e os fungos. E a ideia aqui é tentar compreender esses mecanismos moleculares, que é fundamental para o desenvolvimento de inoculantes também, né? E essa questão do trade-off também é bem complexa, porque significa que em certas condições a planta ela pode ter que equilibrar, entre aspas, os benefícios recebidos do fungo com o custo energético de manter essa parceria. Por exemplo, em solos com alta disponibilidade de fósforo, a planta pode reduzir o investimento na simbiose, porque consegue absorver o nutriente diretamente. E essa dinâmica é um campo bem ativo das pesquisas. E é também um lembrete de que a natureza é um sistema bem complexo e interconectado, que no fundo, sempre busca o seu equilíbrio, né? Bom, pessoal, então a gente chega ao fim de mais um episódio do Bioagrotech. Eu espero muito que você tenha mergulhado comigo nesse mundo das micorrizas arbusculares e que tenha sido enriquecedor para você, assim como foi para mim. Eu acho super interessante quando eu vou montar algum episódio para vocês. Eu sempre descubro tanta coisa nova e principalmente essa questão das pesquisas, né, das novidades. Eu acho que isso é muito importante para nós que estamos no campo, para a gente ficar sempre atento às novidades, né? O que está sendo publicado. Isso é bem interessante. Aproveita para seguir a gente, @bioagrotech.podcast, e vai conferir também o episódio da semana passada sobre os métodos de aplicação de produtos biológicos, que ficou bem legal. É isso, pessoal. Até quarta que vem, 6 horas da manhã. Te vejo lá. Tchau, tchau.